Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eita, que saudade, viu? Tá fazendo falta esse calor humano aqui, mas é isso mesmo, a gente precisava tomar essa atitude responsável, né, para estar minimizando a situação que tá o nosso país, a gente precisa fazer isso, mas encontramos uma forma, né, de estar juntinho de vocês assim, né, online, para que a gente possa estar passando todo o nosso conteúdo e vocês não ficarem no prejuízo sem aulas, né? Até porque ninguém está de férias, né? Eu estou aqui trabalhando e vocês vão ficar aí, né, acompanhando todo o conteúdo e eu vou estar disponível também depois no WhatsApp para retirar as dúvidas, certo? Então, eu preciso que vocês peguem o material, tá? Eu já estou aqui com o meu de primeiros socorros, tá? Para a gente estar acompanhando essa aula, vocês precisam primeiro ler o conteúdo, que é o conteúdo de convulsão, tá? Eu vou passar a página para vocês, vou passar o capítulo bem direitinho, e aí vocês vão ler para depois vocês acompanharem comigo o conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o capítulo? Capítulo 9. Qual é a página 44? Então, peguem o material, abram, vão grifando, vão elencando as coisas que vocês acham mais importantes, tá? E a gente vai estar fazendo essa aula de forma que vocês consigam, né, contemplar o assunto. Tá ok? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo, né? A aula de hoje, a gente vai estar falando sobre o conceito de convulsão. Eu também vou trazer uma situação interessante, né? Epilepsia e convulsão, se existe alguma diferença, o que são, enfim. A gente vai estar discutindo isso que não tem no livro, né? Trouxe algo extra. As principais causas, os sintomas e os primeiros socorros, até porque a gente está abordando um livro de primeiros socorros, um capítulo de primeiros socorros, e a gente precisa saber socorrer uma vítima que esteja passando por essa situação, tá? Então, vamos estar discutindo todo esse conteúdo hoje com vocês de forma online. Tá? Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês: vocês sabem o que é convulsão? E epilepsia, existe diferença? Não existe? E aí, reflitam, pensem, e a gente vai estar abordando esse conteúdo agora, né? Então, vamos lá. Convulsão, gente, é um sintoma da epilepsia. Já a epilepsia é uma doença. Então, a epilepsia ela é caracterizada como doença. Na epilepsia, a pessoa pode ter crises convulsivas? Sim, pode ter sim, tá? Então, a convulsão ela vai ser caracterizada na epilepsia como um sintoma, tá? Pessoas que têm epilepsia, elas podem reagir não só com convulsões, mas elas podem ter um desligamento, tipo, elas ficarem com o olhar vago e não conseguir saber o que é que está passando, ficar inconsciente mesmo. Pode simplesmente ficar com um tremor só num braço, tá? Mas pode ter um fator mais exuberante, que seria a convulsão, né? Que aí eu vou estar explanando o que é a convulsão, porque é o nosso conteúdo de hoje. Mas eu acho de extrema importância trazer para vocês essa diferença. Epilepsia, doença, caracterizada como patologia. A convulsão, não. Ela já vai ser um episódio, vai ser um sintoma da epilepsia. Tá ok? Combinado? Então, o que é a convulsão em si? Vamos conceituar para ficar uma coisa mais interessante para vocês entenderem, né? A crise convulsiva ou convulsão ocorre devido ao aumento excessivo e desordenado, né? De quê? Dos neurônios, da atividade elétrica do neurônio. Então, primeira coisa que vocês devem pensar, já estudamos anatomia e a gente precisa estar linkando esses conteúdos, né? Lá em anatomia, vocês viram que o sistema nervoso é um dos sistemas mais importantes que tem do nosso corpo. E aí a convulsão, ela vai estar acometendo justamente esse sistema. Né? Vai estar ocorrendo uma descarga elétrica. E aí, por isso que a gente tem aqueles, né, espasmos, aqueles movimentos involuntários, aqueles movimentos exuberantes, aquela rigidez no corpo, né? E que a pessoa pode vir a defecar e urinar também, por não controlar o esfíncter, que a gente já discutiu isso em outras aulas, tá? Então, primeiro passo,
acomete o sistema nervoso central. Depois, é algo que vai atingir os neurônios, uma descarga elétrica, que vai ocasionar alguns sintomas, né, bem característicos, que a gente já está acostumado. Quem nunca se deparou com uma pessoa passando mal no meio da rua, ou alguém que já ouviu falar, né, que passou e estava com a pessoa e que ela caiu no chão, começou a se debater. Gente, isso acontece em residências, acontece em ônibus, e a gente pode estar minimizando, né, ou não permitindo que vá agravar a situação desse paciente. É muito comum, tá certo? Isso acontecer. E aí temos causas. Quais são as causas que podem estar levando a pessoa a convulsionar? Pessoas que, de repente, trabalham com produtos químicos, né? Eu vejo muito aquelas mulheres que trabalham em salão de beleza, que ficam inalando aqueles produtos de alisamento. Gente, tem formol, tem produtos fortes, né? Que pode, de repente, estar desencadeando uma convulsão, certo? Eu queria chamar a atenção aqui para esse segundo ponto, que é febre muito alta. Pode levar a convulsão? Pode. Mas isso é característico em criança, principalmente bebês. Em adulto não é comum a convulsão por febre alta, tá certo? Outro ponto, hipoglicemia. O que significa hipoglicemia? Hipo é o teor baixo, né? Glicemia é a glicose, gente, é o açúcar no sangue. Então, quando as pessoas que têm diabetes, de repente, tomam insulina ou passam muito tempo sem se alimentar, causam a hipoglicemia, o açúcar cai no sangue. Então, né, ele vai diminuir e aí a pessoa pode convulsionar. Hipocalcemia. Hipo já está dizendo baixo, eu já disse a vocês, já expliquei. Calcemia, lembra o quê? Cálcio. Então, quando as pessoas estão com um nível baixo de cálcio, também pode provocar uma convulsão, tá certo? Gente, traumatismo na cabeça, né? Com certeza pode levar a uma convulsão, porque o impacto, o trauma, pode ocasionar isso sim. Tá? Um edema cerebral, uma hemorragia intracraniana, né? Intoxicação por gases, pessoas que utilizam drogas, pode ocasionar convulsão também, né? Pessoas que usam muito drogas, elas podem chegar ao ponto de uma overdose e convulsionar, tá? E a própria epilepsia, como eu já falei no início, que é uma doença e que tem como sintomas a convulsão, tá certo? Então, vamos recapitular. Convulsão, ela atinge o sistema nervoso central, principalmente no momento da sinapse, né, que é lá no neurônio. O neurônio é a principal célula do sistema nervoso. Olha aí eu fazendo uma revisão lá de anatomia, né? E aí vai acontecer o quê? Uma desordem, uma descarga elétrica. Por isso que a pessoa fica daquela forma, né? Com movimentos exuberantes, né? Fica com movimentos exagerados mesmo, tá? Então, conceituamos, falamos as causas e agora a gente vai entrar nos sintomas, tá? É interessante ressaltar, gente, que a pessoa, quando está convulsionando, ela fica inconsciente, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Essa inconsciência, muita gente pode pensar que é uma síncope. O que é uma síncope? Um desmaio. É diferente de desmaio de convulsão, tá? O desmaio é por outro motivo. A convulsão é totalmente diferente. A convulsão, ela dura em média de mais ou menos, no máximo, 3 minutos, 5 minutos estourando. Então, é interessante até que se contabilize o tempo que a pessoa passou convulsionando, tá? Queda, pode ocasionar uma queda, né? E aí que está o perigo. Quando o paciente, quando o cliente, quando a pessoa que vai passando na rua, que convulsiona, cai de forma desamparada e bate a cabeça, a gente pode estar ocasionando um traumatismo. E aí, né, agravando o quadro do paciente. Olhar vago, né, e revirar de olhos. E aí, quem nunca viu, né? Quando a pessoa está convulsionando, a pessoa fica ou com o olhar fixado ou com revirando os olhos,
né? Suor, que a gente chama de sudorese, que é um suor excessivo. Midríase, que é a questão da pupila, né? Lábios cianóticos, que é o quê? Aquele lábio que fica arroxeado, que fica roxinho, né? Que falta a circulação, o oxigênio. Espumar pela boca é muito comum, gente. Pessoas que estão convulsionando, ficar liberando secreções, tá? Morder língua e lábios, pelo fato de ser um movimento, né, bem grave, um movimento bem exuberante, ele vai fazer o quê? Pode morder, sim, a língua ou os lábios. O corpo rígido é bem característico, inclusive a pessoa pode ficar toda encolhida, como se fosse uma posição fetal, né? Com as mãozinhas para dentro, né? O pezinho também todo rígido. Palidez, tá? Movimentos involuntários, que eu falei desde o início, né? Desordenados. E urinar e defecar. Por quê? Porque o esfíncter, que é como se fosse um músculo, uma válvula que vai controlar a saída, né, do que? Das fezes e da urina. E aí vai ficar o quê? Com movimentos desordenados. Ele vai abrir e fechar, e a pessoa pode o quê? Liberar as fezes ou urina, tá certo? Então, esses são os sintomas de uma convulsão. Primeiro socorros, o que é que a gente tem que fazer quando a gente se depara com a vítima que está lá convulsionando? Gente, muitas pessoas tentam, né, conter a vítima. Isso não é interessante, tá? Ficar contendo os movimentos dela. É importante que deixe ela à vontade, tá certo? A gente só precisa ter o cuidado para evitar uma queda mais exagerada e ela bater a cabeça e piorar o quadro dela. Afastar objetos que estão próximos, né, para que ela não venha a se machucar. Proteger a cabeça, esse é o principal ponto. Proteger a cabeça e lateralizar, tá? Por quê? Porque lembra que eu falei que ela pode estar salivando, né, espumando, e aí se ela broncoaspira essa saliva, se, falando mais simples, se ela engole, né, e aí ou então aquela saliva vai para o local da respiração, vai cair nos pulmões e aquilo ali vai causar asfixia nela e vai morrer asfixiada, tá certo? Então a gente precisa lateralizar, afrouxar roupas, espera a vítima, né, parar aquela situação da convulsão. Sempre dar atenção depois que ela voltar a ter a consciência, né? Ter cuidado com o pudor, né? A questão da privacidade dela, ela pode estar de saia, pode ser uma mulher e estar de saia, a gente ter o cuidado para que ela não, quando ao acordar, não se sentir constrangida, certo? Aqui eu trouxe de forma mais ilustrativa, mas é a mesma coisa que eu falei agora, tá certo? Ficar observando, contabilizar, afrouxar roupas, lateralizar a cabeça, proteger a cabeça, e estar lá para dar o apoio que ela precisa, porque ela vai voltar e não vai saber o que é que aconteceu, tá certo? Aqui eu coloquei o que não deve fazer, eu já falei, evitar de impedir os movimentos, tá certo, da vítima, deixa ela. E nunca, pelo amor de Deus, colocar a mão na boca da vítima, nem tentar segurar a língua, porque dizem que língua enrola. Língua não enrola, gente, isso é um mito. A língua ela vai relaxar e tende a cair, né? Ficar obstruindo a passagem do ar. Então, por isso que a pessoa pode morrer asfixiada. Por isso que é melhor a gente lateralizar a vítima, tá certo? E nada de jogar água no rosto da vítima, pelo amor de Deus. O povo coloca álcool nas mãos, né? Isso não existe, tudo isso é mito, tá certo? Então, não ter atenção para não fazer isso. No próximo conteúdo online da gente, tá? A gente vai estar abordando outras coisas, mas hoje o nosso conteúdo contemplou somente convulsões, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido, né, acompanhar, vão grifando no livrinho qualquer dúvida para o vídeo, né? Escuta novamente o que eu estou passando para vocês. E na próxima aula a gente vai estar falando de glicemia capilar e falando os tipos de diabetes, tá certo? Então, um recadinho, eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp para retirar todas as dúvidas. Vou estar também
A equipe do CRA vai estar dando esse suporte com a gente, enviando o quê? Um conteúdo, um estudo dirigido para que vocês possam responder. Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês e a turma, tá? Respondam, gente, e devolva para a gente. Por quê? Porque a gente precisa contabilizar, tá? Presença e saber se vocês estão conseguindo acompanhar o nosso conteúdo online, tá certo? Então, não esqueçam, chequem o livro, estudem, leiam, né? Verifiquem as respostas das perguntinhas, estão no livro e também no nosso conteúdo online, né? Porque tem coisas que eu falei que não vai estar no livro, tá certo? Então, eu aguardo vocês para o nosso próximo conteúdo online. Estou aqui morrendo de saudade, mas até o nosso próximo momento. Um beijo enorme para vocês. Lavem as mãos e passem o álcool, pelo amor de Deus. Beijos, tchauzinho.